do psiquiatra norte-americano Robert J. Lifton, que ele desenvolveu a partir do estudo que ele realizou sobre os médicos nazistas. Ele escreveu esse livro, que é um clássico no campo da psiquiatria e da psicologia social, que se chama O Assassinato Médico e a Psicologia do Genocídio, Os Médicos Nazistas. Nesse trabalho, o professor Lifton analisou a biografia e as ações de vários médicos implicados na implementação, não é, de toda uma série de comportamentos abusivos e agressivos contra prisioneiros sob a custódia do Estado alemão nacional-socialista durante a Segunda Guerra Mundial. E aí o professor Lifton chegou à conclusão que mais importante do que os sistemas de poder eram as crenças. Ele concorda com o professor Zimbardo que a disposição está lá, né, a predisposição, que a situação é muito importante, mas que as crenças são fundamentais. Mais importante do que o sistema de poder que estabelece papéis é o fato de a pessoa acreditar que aquilo que ela está fazendo é justificável, que aquilo que ela está fazendo é correto. E aí eu me recordo de um estudo que eu mesmo realizei junto com alguns colegas professores e algumas alunas da Faculdade de Medicina, em que eu fiz uma análise, meus caros, sobre justificativas éticas dos médicos nazistas. E eu realizei esse estudo com base na leitura dos próprios autos do processo. Vocês se recordam que logo depois do julgamento de Nuremberg, o julgamento principal, digamos assim, os norte-americanos, a administração militar norte-americana conduziu uma série de julgamentos menores. Eles realizaram o julgamento dos membros do judiciário e realizaram o julgamento dos médicos, que inclusive ficou na história com o nome de julgamento dos médicos, né? Quem tiver interesse e curiosidade sobre isso, os autos completos do processo estão disponíveis na página da Escola de Direito de Harvard. Eles disponibilizam em formato PDF todos os processos, todos os autos, todas as oitivas, toda a discussão, debate. É extremamente interessante. E eu fui observar principalmente a fala dos próprios médicos e a réplica deles durante tanto a fase de instrução quanto a fase de julgamento. Meus caros, em determinados momentos, o entusiasmo com que os médicos falavam sobre os experimentos cruéis que eles realizavam era intenso. Eles realmente acreditavam que aquilo que eles estavam fazendo era em benefício da ciência, era em benefício da medicina, era em benefício do povo alemão. E isso era é um alerta. O trabalho deles, né? Exatamente, minha cara. E isso é um alerta para todos nós, né? Por que é um alerta? E aí eu vou tomar como referência o pós-escrito que a Hannah Arendt elaborou para o livro clássico dela, né? Eichmann em Jerusalém, um estudo sobre a banalidade do mal, em que ela coloca nitidamente que o maior erro do julgamento do criminoso nazista Adolf Eichmann foi justamente que o promotor israelense e os próprios juízes israelenses trataram Eichmann como um monstro, trataram Eichmann como uma aberração. Segundo a filósofa Hannah Arendt, isso é um erro. Por que é um erro? Porque o monstro é uma exceção. O monstro, ele ocorre de uma maneira, muitas vezes, aleatória, sendo que a experiência do nacionalsocialismo não tem nada a ver com psicopatologia. Tem a ver com um sistema de poder instituído que criou um terrorismo de Estado baseado numa crença equivocada de superioridade racial. Então as pessoas acreditavam naquilo. Esse é o grande problema. Então como é que nós vamos prevenir a ocorrência dessas coisas no futuro, dizia Hannah Arendt, se nós pararmos de considerar os nazistas como monstros, e ela falava, não só os nazistas, mas os comunistas também, que perpetraram crimes ainda maiores na União Soviética. Na época, ela não tinha acesso ainda a outros estados totalitários, né? Ela escreveu isso em 1953, quando vieram à tona, através do próprio Khrushchev, né? Naquela reunião clássica do Partido Comunista da União Soviética, em que ele denunciava Stalin para perpetuar-se no poder, né? E aí, o que acontece? A Hannah Arendt vai dizer que se nós consideramos essas pessoas como monstros e não como pessoas
como é que nós vamos criar mecanismos de prevenção? Nós temos que considerá-las pessoas, temos que analisar o que elas fizeram, temos que entender como determinadas crenças podem levar as pessoas a extremos. E aí, meus caros, eu termino essa reflexão, né, comentando com vocês sobre uma questão que é muito atual, muito presente. A Hannah Arendt, ela vai questionar justamente o fervor com o qual as pessoas se lançam à defesa de ideias. Quando as pessoas começam a desprezar outras pessoas por conta de ideias, estamos abrindo o caminho justamente para esse tipo de comportamento agressivo, para esse tipo de comportamento que pode levar, muitas vezes, ao extermínio do adversário, não é? Então, segundo a Hannah Arendt, a postura que nós devemos ter em relação às ideias é de que elas devem ser defendidas pela linguagem, não através das armas, não através da violência, digamos assim, né? Para encerrar, pessoal, quero trazer para vocês, né, o último comentário a respeito dessa série, né, de análise da personalidade da situação, que é o trabalho do sociólogo norte-americano Daniel Jonah Goldhagen, chamado Os Carrascos Voluntários de Hitler, o Povo Alemão e o Holocausto, em que o professor Goldhagen ele vai mostrar que, ao contrário do Lifton, ao contrário do Zimbardo, o fator mais importante para a ocorrência do comportamento abusivo, agressivo, não é a disposição nem a situação, mas sim as crenças. Se uma pessoa acredita que aquilo que ela faz é justificável e a circunstância for favorável e houver uma predisposição, a pessoa vai realizar essa ação. Então, o professor Goldhagen, ele desmonta a tese, tanto do professor Stanley Milgram, quanto da própria Hannah Arendt, de que o sistema de poder constituído na Alemanha nazista e em outros países totalitários torna as pessoas peças de engrenagem. E aí as pessoas, na verdade, se comportam como meros representantes do Estado totalitário. Segundo Goldhagen, isso é falso. As pessoas, ao longo da história, sempre puderam decidir. E ele apresenta, com base na análise de uma série de processos do Tribunal Disciplinar das Waffen-SS, que era um ramo das SS, né, formação paramilitar do partido nazista, em que ele não encontrou em nenhum momento, ao longo de 5 anos em que esse tribunal esteve ativo, 5 anos da guerra, né, nenhum caso de corte marcial por algum membro das Waffen-SS ou da Polícia da Ordem, que era a polícia subordinada às SS, por desobediência a ordens de extermínio. E ele, inclusive, coletou relatos de ex-membros dessas organizações paramilitares, mostrando que as pessoas que não desejavam participar do assassinato, da tortura de judeus, poloneses, etc., pessoas sob ocupação, né, do regime nacional socialista, essas pessoas nem eram punidas. Elas eram simplesmente colocadas para realizar serviços acessórios, como, por exemplo, fazer a guarda do local, como, por exemplo, providenciar munição e por aí vai. Então, Goldhagen, analisando essas questões, ele chegou à conclusão de que as crenças são o principal foco.